gerente de projetos da IMAN Consultoria e instrutor no treinamento de cronoanálise na IMAN. Eu queria aproveitar esse momento para conversar um pouquinho com vocês a respeito das principais dúvidas, né, que o pessoal tem durante as realizações dos trabalhos de cronoanálise e aproveitar para esclarecer dois pontos importantes com vocês aqui, né? Vamos lá então. Bom, a cronoanálise, como a gente bem sabe, ela é uma ferramenta de estudo de tempo, né, que com o auxílio do cronômetro ela auxilia a gente a determinar com um determinado grau de confiança, né, e uma porcentagem de erro pré-estabelecidas, o tempo padrão de cada atividade, né? E por que é importante a gente conhecer o tempo padrão das atividades, né? Porque com esse tempo correto, né, com o conhecimento do tempo padrão correto de cada atividade, que a gente vai conseguir definir a capacidade produtiva de um operador, de um setor, né? Vai conseguir executar os nossos programas de produção, né? Fazer o nosso balanceamento de linhas ou células, definição de custos, né? Definindo qual que é o tempo de cada recurso que eu estou utilizando na operação, tempo homem, tempo máquina, né? Então, com o conhecimento adequado dos tempos, também eu vou conseguir calcular o custo adequado das atividades, né? Entre outros. Então, o tempo ele acaba sendo um insumo fundamental para o dia a dia da empresa, desde o planejamento até a programação, definição da mão de obra, definição de hora extra e tudo mais, né? Por isso a importância de eu ter o tempo bem definido adequadamente, com a ferramenta correta, com os parâmetros corretos, né? Tendo certeza do que a gente está fazendo durante o levantamento. Bom, entre as principais dúvidas que a gente tem aqui no dia a dia, né? Então a gente tem lá, por exemplo, como realizar as tomadas de tempo interferindo da menor maneira possível no dia a dia de quem está sendo cronometrado. Então isso é um ponto importante também, né? Outro ponto, quantas tomadas de tempo são necessárias, né? Então às vezes a gente vê o pessoal falar, olha, faz 3 tomadas de tempo e pega a maior, ou faz 5 tomadas de tempo e tira a média, né? Na verdade não é assim, existe uma fórmula onde você vai considerar, né, o tempo médio cronometrado, o quanto as suas tomadas estão desviando dessa sua média, né, o desvio padrão, e você vai considerar também a confiança desejada por estudo e o erro aceitável. É mais ou menos quando você vê em pesquisa eleitoral, né? O pessoal fala, essa pesquisa tem uma confiança de 98% e um erro de mais ou menos 5%. É esse parâmetro que você precisa definir também na hora de fazer o cálculo, para descobrir se a quantidade de tomadas que você realizou já é suficiente ou não, né? Então não é chutando, toma 3 ou toma 5, existe uma fórmula, né? Outra dúvida, como definir o tempo padrão, né? Será que aquele tempo cronometrado já é o meu tempo padrão? Não, não é, né? Aquele tempo cronometrado, no primeiro momento, ele precisa ser, se necessário, né, aplicado uma ferramenta de nivelamento, excluir as tomadas que estejam muito fora, né? Os pontos fora, que a gente costuma dizer, né? São muito distantes. A partir daí você vai aplicar o fator de ritmo, né, e você vai transformar esse tempo cronometrado ou nivelado, se for necessário, em um tempo padrão, um tempo padronizado, né? E aí sim, nesse tempo padronizado, você vai aplicar o fator de fadiga, que é o quanto o ambiente e o próprio trabalho afeta, né, o desempenho do nosso colaborador durante o dia. Aí sim, aplicado o fator de fadiga, você vai ter o seu tempo padronizado, né? A gente vai abordar um pouquinho mais daqui a pouco isso, né? Outra dúvida, como fazer o nivelamento, que eu já comentei, né? Então existe ferramenta para fazer o nivelamento, né? Então quais são as ferramentas adequadas, para que serve, né? Para que serve o fator de ritmo, para que serve o fator de tolerância, né? Entre outras dúvidas que são bastante comuns. Eu queria aproveitar aqui para destacar com vocês hoje 2 pontos especificamente. Eu queria falar com vocês como a gente define o tempo padrão, né? E o outro ponto é o que para que serve e como a gente define o fator de fadiga, né? Vamos lá então. Bom, para a definição do nosso tempo padrão, a primeira coisa que a gente tem que fazer a partir do nosso tempo cronometrado é verificar se é necessário ou não excluir algum tempo que esteja muito fora do padrão, né? Desviando muito do seu tempo médio ali, né? Para isso existem algumas ferramentas de nivelamento, né? Como elas são aplicadas? Através das ferramentas adequadas você vai definir, por exemplo, uma delas, né, o
seu limite superior e inferior, e todos os tempos que estiverem fora desse limite são excluídos, né? E os que sobrarem, então você tem a partir daí o seu tempo nivelado, né? Com o seu tempo nivelado, se for necessário, nem sempre é necessário nivelado, vamos deixar claro isso, né? Mas a partir do seu tempo nivelado, você vai aplicar o fator de ritmo, né? O fator de ritmo, na verdade, a gente não vai abordar como ele é calculado aqui, mas ele pode ser extraído através de uma tabela de eficiência e esforço, ou através da avaliação julgada do ritmo do operador durante a observação, né? Durante as cronometragens, né? Então, uma vez que você define o fator de ritmo e aplica o fator de ritmo naquele seu tempo nivelado, você passa a ter um tempo normal ou um tempo normalizado, né? Que ainda não é o tempo que a gente deseja, né? Então, para eu transformar esse meu tempo normalizado num tempo padrão que a gente vai utilizar para todos os nossos cálculos, eu preciso aplicar agora aqui o nosso fator de fadiga, ou seja, quanto o ambiente e o próprio processo, o próprio trabalho, né, impactam no desempenho do colaborador durante o dia. Tá? E como que eu faço para calcular esse meu fator de fadiga? Na verdade, o fator de fadiga ele envolve alguns elementos, né, de como e onde o trabalho é feito. Então, o que influencia, né, o que determina o fator de fadiga? Então, o esforço do colaborador e a posição, se ele está sentado, em pé, deitado, né? O ambiente, temperatura, umidade, né? A monotonia do trabalho, né? Então trabalhos muito rápidos, muito simples tendem a ser mais monótonos, né? Ciclos muito curtos, né? Tendem a ser mais monótonos. As tolerâncias pessoais, né? Então a pessoa precisa parar para ir ao banheiro, para tomar água. Então a composição desses fatores é que vai me ajudar a compor ali o meu fator de fadiga, ok? E aí, uma vez aplicado o fator de fadiga em cima do meu tempo normalizado, é que eu vou ter meu tempo padrão, né? Meu tempo padronizado, que aí sim esse tempo pode ser utilizado nos cálculos de custo, nos cálculos de capacidade, né? E etc. Ok? Eu vou tentar utilizar com vocês aqui um exercício, um exemplo, para poder ficar mais fácil a gente visualizar, né, como é que a gente calcula esses tempos. Então, para isso a gente colocou aqui um enunciadozinho, né, para facilitar. Né? Então, vamos considerar uma operação simples de montagem, né, com o tempo de 6 segundos. O tempo médio de montagem é de 6 segundos. Então, foram feitas as tomadas de tempo e o tempo médio da montagem é 6 segundos. E aí vamos considerar algumas outras informações a respeito do ambiente e do próprio trabalho. Né? Então vamos considerar para esse nosso exercício, né, que o montador trabalha sentado, sem nenhum esforço adicional e sem nenhuma tomada de decisão, ou seja, ele faz uma montagem simples, ele simplesmente monta uma peça na outra e posiciona ao lado. Né? As peças são peças leves, né? Ele colocou aqui peças que pesam menos de 300 gramas. Tá? O ambiente de trabalho é um ambiente que tem uma temperatura média de 26 graus e uma umidade de 60%. O trabalho desse operador, desse montador, ele tem uma atividade só. Então o tempo de ciclo dele é o tempo dessa única atividade. Ele tem uma atividade só, o tempo de ciclo dele é o tempo dessa única atividade. Tá, ok? E foi considerado aqui também, né, um fator de ritmo já definido de 110%. Como eu falei que a gente não ia abordar o ritmo agora, então eu já estou dando esse valor aqui, 110% já foi definido. Ok? O primeiro passo é a gente levantar aqui através dessa tabela, né, os coeficientes de esforço e posição, né, a parte relacionada ao fator de fadiga que está relacionada ao esforço e posição. Como ele disse lá que o operador trabalha sentado e sem esforço, né, então ele está nessa primeira linha, né, onde a gente tem ali o desenho tanto de uma pessoa em pé quanto sentada. E ele fala ali que o nosso peso das peças não chega a 300 gramas. Então eu vou pegar nas colunas a primeira coluna, onde eu tenho ali de 0 a 1 kg. Né? Então, avaliando aqui, né, vou pegar esse fator aqui, ok? Então a gente tem ali o fator de 1,08 para uma posição sentada, sem esforço e com peças de até 1 kg. No nosso caso, até 300 gramas, ok? O segundo ponto, né, o segundo componente do nosso fator de fadiga, né, ele está relacionado ao ambiente, né, a temperatura e umidade no local de trabalho. Então, no nosso exemplo,
ele fala que a pessoa trabalha em um ambiente de 26 graus Celsius, uma temperatura média de 26 graus Celsius, com umidade de 60%. Então, a gente observando aqui na tabela, a gente vai ter aqui um fator, né, de 1,17%, desculpa, 1,17%, sim, depois, a porcentagem que entra, né, que vai ser aplicado nesse nosso componente aqui relacionado ao ambiente, né? Então, além do coeficiente relacionado à posição e esforço, nós temos também aqui o coeficiente relacionado à temperatura e umidade, e também temos aqui o coeficiente relacionado ao abono por monotonia, né? Esse abono por monotonia ele está relacionado ao próprio trabalho em si, né? Tempos de ciclo muito curtos tendem a ser muito repetitivos e mais monótonos, né? Então tende a ter um impacto maior aqui de monotonia. Considerando que o nosso operador, o tempo de ciclo dele é o tempo da única atividade que ele faz, que é de 6 segundos, né? Então se a gente for pegar aqui na nossa tabela de 3,6 a 15 segundos, a gente tem um abono ali de 5,4%. Ok? Então esse é mais um componente do nosso fator de fadiga. E para terminar, nós temos também um componente relacionado às tolerâncias pessoais, ou seja, o nosso colaborador ele vai parar para ir no banheiro, vai parar para tomar água, né? E tudo isso tem que ser considerado também. A gente costuma utilizar aqui uma tolerância pessoal na faixa de 5%, ok? Isso está relacionado ao tempo de trabalho também, mas vamos convencionar aqui 5%, ok? Então, com essas tabelas, o que nós fizemos? Nós conseguimos identificar quais são os componentes do nosso fator de fadiga, ok? Então vamos avançar naquele nosso exercício e ver como é que a gente calcula esse fator de fadiga então. Bom, a gente comentou, desculpa, fator de fadiga não, como é que a gente calcula o nosso tempo padrão, né? O fator de fadiga e o tempo padrão também, né? Então como a gente faz para calcular o tempo padrão? Né? Eu já tinha comentado que o nosso tempo padrão, na verdade, ele é o nosso tempo médio. E aí eu vou aplicar as ferramentas de nivelamento se necessário. No nosso exemplo aqui não foi necessário, né? Ele está considerando que o tempo médio já é o tempo ok, né? Vezes o fator de ritmo. No nosso exemplo já foi dado o fator de ritmo, a gente não vai abordar como é que se chega no fator de ritmo agora, né? E vezes o fator de tolerância, ou fator de fadiga, né? É mais comum a gente chamar de fator de fadiga, né? Do que de tolerância, ok? Mas ok, é a mesma coisa, né? O nosso tempo médio já foi dado, foi 6 segundos. O nosso fator de ritmo também foi dado, 110%. E o fator de tolerância, na verdade, ele vem das tabelas que nós acabamos de consultar, ok? Então, como fica aí o nosso tempo padrão aqui? O tempo padrão seria o tempo médio, 6 segundos, vezes o fator de ritmo de 110%, vezes, como eu calculo agora o meu fator de fadiga ou fator de tolerâncias, né? Eu parto de 100%, e eu vou acrescentando aquelas porcentagens que nós calculamos nas tabelas, tá? Então, com relação à posição e esforço, o nosso fator era 1,08%. Com relação ao ambiente, né, temperatura e umidade, o nosso fator foi 1,17%. Considerando o fator de monotonia, né, que é relacionado ao nosso tempo de ciclo, deu 5,4%. E mais 5% que são as necessidades pessoais. Então, fazendo essa soma, eu vou ter que o meu tempo padrão é 6 segundos, vezes 1,1, né, que é 110%, vezes, seria 100% mais aqueles fatores, seria mais 12,65%, então eu vou ter 1,1265, ok? E aí, a gente fazendo a conta, então a gente tem que o nosso tempo padrão aqui vai ser de 7,435 segundos, né? Eu espero que tenha ficado claro para vocês aqui, então, como a gente faz para calcular, né? Isso parece ser simples, né? E realmente é, mas é importante a gente prestar atenção nisso, porque a gente vê muitas vezes na empresa o pessoal utilizando o mesmo fator de fadiga ou tolerância, como quiser chamar, para áreas muito distintas, né? E aí pode gerar um erro. Eu não posso ter o mesmo fator de tolerância para uma pessoa que trabalha em um ambiente controlado, agradável, né? Temperatura e umidade agradáveis, com uma pessoa que trabalha com peças pesadas, ao céu aberto, no sol, né? Então todos esses fatores vão impactar no desempenho e na execução dos trabalhos do nosso colaborador durante o dia. Eu espero que isso tenha ajudado a gente a esclarecer um pouquinho essa dúvida, né, a respeito do fator de tolerância.
ou fator de fadiga, e por que que geralmente a gente não tem o mesmo fator na empresa inteira. Pode acontecer de eu ter o mesmo fator na empresa inteira? Pode, se a empresa inteira tiver atividades, ambiente e atividade muito parecidas, né? Ambientes diferentes e atividades diferentes, pesos diferentes, posições diferentes, vão implicar em fatores de fadigas diferentes e, portanto, vai impactar de maneira diferente no cálculo do meu tempo padrão, ok? Bom, pessoal, então era isso que eu queria dividir hoje com vocês aqui. Eu espero que tenha ajudado a clarear um pouquinho, né, uma das principais dúvidas que a gente encontra aí, que é justamente em como definir, né, para que serve e como definir o nosso fator de fadiga. Eu vou deixar um convite aberto para vocês, para todos que quiserem depois ter a oportunidade de se aprofundar mais nesse assunto e também nos outros que nós apontamos, né, como realizar as tomadas de tempo, quais são e como aplicar as ferramentas de nivelamento, como definir, né, o fator de ritmo, como calcular, né, qual é a fórmula, como eu calculo a quantidade de tomadas de tempo necessárias, quais os formulários que eu utilizo para fazer, né, as tomadas de tempo. Então, se alguém quiser se aprofundar um pouco mais em cronoanálise, eu deixo aberto um convite aqui para nos procurar e participar do nosso treinamento aqui no IMAM. Tá? São 3 dias bem produtivos, bem agradáveis, né? E fica aberto o convite para vocês. Obrigado, pessoal, um abraço e até a próxima.